Pronto, agora tá gravando. Eu tava até falando com a Ana, quando a gente começou, né? Essa aula de hoje eu vou usar para expor o conteúdo teórico para vocês e amanhã a gente resolve as questões referentes a esse. Vou colocar para vocês já hoje o questionário devolutivo e nós estamos mudando de literatura, né? Essa é uma coisa importante. Então, tanto em eletromagnetismo 1 quanto em eletromagnetismo 2, nós estamos mudando de literatura. No caso de eletromagnetismo, o nosso livro-texto é o Sádico, não sei exatamente como fala, mas ele é o... Tá até aqui. Matthew Sádico. Que é esse aqui, o Elementos de Eletromagnetismo. Eu tenho ele a terceira edição, mas eu vou passar para vocês o conteúdo da quinta edição, que eu sei que é a edição mais recente e é a que vocês conseguem encontrar aí mais facilmente, certo? Então eu vou colocar para vocês as questões devolutivas desse livro, ok? E vou colocar no SIGA, porque isso a gente pode fazer, um PDF com essas questões, certo? Então, eu vou disponibilizar para vocês o PDF com as questões, vou dizer, a gente faz essas questões aqui, que vai ser o questionário devolutivo da semana. Por que a gente está fazendo essa troca? Porque o livro que nós estávamos usando, como vocês, todos que estão aqui sabem, ele estava com muitos erros e cada vez que a gente ia cavocando, mais erro a gente ia acontecendo. Então não é legal a gente usar uma literatura que simplesmente, a cada passo, a gente tem um erro a mais e aí a gente começa a desconfiar até mesmo da teoria, porque se o livro está cheio de erros, a gente não pode mais confiar que grande parte do material vai estar correto. Mas é verdade, né? Uma coisa, todo livro tem erros, né? Só livros grandes clássicos, assim como, por exemplo, Halliday, que está, sei lá, na sua 12ª edição. Então, todo possível erro já foi encontrado, né? Especialmente livros que são muito utilizados no mundo inteiro. Então tem muita gente lendo, tem muita gente fazendo aqueles exercícios. Muitas pessoas vão encontrar aqueles erros, eles são comunicados para as editoras lançam a nova edição, né? E ao longo dos anos a gente vai ganhando uma confiabilidade muito maior. Mas esses livros aqui da coleção Shawn, apesar de ser um livro que está, sei lá, na sua 20ª e tanta edição, está com muitos erros e eu não consigo compreender por quê, né? Mas isso aconteceu, então, portanto, a gente vai deixar de adotar esses livros e vai passar a adotar vai adotar os exercícios do Sádico, né? Então, beleza. Então, hoje a gente vai continuar o nosso assunto, começando pelo capítulo 5 do Sádico, cujo tema é campos elétricos em meios materiais. Que diferença que isso faz agora? Quando a gente está trabalhando no vácuo, né, existem dois fenômenos específicos que não acontecem. O primeiro deles e ambos esses efeitos vão acontecer nos meios materiais, né? Então, em meios materiais, o primeiro fenômeno que existe é o de correntes de condução. A gente sabe lá da teoria dos circuitos que quando a gente aplica uma diferença de potencial em uma região, por exemplo, eu aplico uma diferença de potencial num resistor. Eu apliquei uma diferença de potencial. As cargas elétricas presentes nesse meu meio vão movimentar-se. Então vai existir uma corrente elétrica associada a essa diferença de tensão. Isso naturalmente não acontece em um meio isolante. E o vácuo, como é um meio isolante, também não possui essas correntes de condução. A segunda é a polarização. O que é a polarização? Se eu tenho um meio que não possui uma condutividade alta, mas esse meio possui partículas elétricas, essas partículas elétricas elas podem se arranjar de uma maneira especial dependendo da forma como o campo elétrico é induzido nelas. Então, por exemplo, imagine que eu tenho aqui um material e nesse material existe matéria dentro desse material. Então, por exemplo, eu tenho um núcleo
e elétrons trafegando ao redor. Diga lá, Pedro. Um exemplo desse material, professor, é o cristal líquido, né? Tipo, ele se orienta a campo elétrico. A depender dessa orientação, você tem, sei lá, uma orientação para as moléculas. Exato, sim. Mas aí é que tá. Esse não é um efeito particularmente exclusivo do cristal líquido. Esse é um efeito comum em qualquer isolante. Qualquer isolante vai ter uma polarização. Só que essa polarização ela pode ser mais ou menos acentuada dependendo do meio. E a gente vai ter uma variável que a gente vai associar a essa quantidade de polarização que um dispositivo pode ou não pode ter. Isso vai variar o fluxo elétrico dentro desse material. O fluxo elétrico dentro do material vai tender a aumentar quanto mais polarizável for o material. Então, imagine que eu tenho aqui uma molécula não, um átomo, que possui um núcleo e elétrons ao redor. Esses elétrons vão se distribuir com uma certa probabilidade dentro desse material. Se eu tenho um campo elétrico, vamos supor agora que eu tenho um campo elétrico que foi induzido externamente, tá? Ele veio de uma fonte externa e esse campo elétrico está sendo aplicado sobre esse meu material. O que vai acontecer? Esse campo elétrico ele tende a empurrar essa matéria e ela vai tomar uma configuração de probabilidade diferente. Os campos as cargas elétricas, os elétrons, vão tender a ter uma probabilidade mais próxima na direção do campo elétrico. Por quê? Porque elas vão sofrer uma força elétrica no sentido contrário do campo elétrico, né? Já que a força elétrica é igual a Q vezes E. Então, se essa carga aqui é negativa, a carga do elétron é negativa, eles vão ser puxados na direção contrária do campo elétrico, enquanto o meu núcleo é puxado na direção a favor do campo elétrico. Então, existirá aqui, portanto, se eu tenho essa distribuição, vai ter uma certa distribuição equivalente, que eu posso dizer que possui uma carga negativa total equivalente e uma carga positiva total equivalente. Isso aqui é exatamente o quê? Um dipolo elétrico. Foi o que a gente viu algumas aulas atrás, como nos lembrou aqui o Reilan. Então a gente pode modelar o efeito do campo elétrico numa matéria como a soma da contribuição dos potenciais de cada pequeno dipolo que acontece dentro da matéria. Tá? Certo? Porque quando a gente tinha a nossa situação anterior, os elétrons eram uniformemente distribuídos, né? Eles tinham uma probabilidade igual de estar em qualquer posição ao redor do núcleo. Mas aí agora, quando a gente aplica o campo elétrico, os elétrons têm uma probabilidade maior de estar em uma certa direção. Isso cria um vetor momento de dipolo. Como a gente viu, né, nas nossas aulas anteriores. A gente chamou esse vetor de P ou de M? Foi P, não foi? Acho que foi P, professor. Acho que M é para dipolo magnético. M é para dipolo magnético, é isso. É que as coisas vão misturando. Teve uma pergunta aqui no chat, deixa eu ver aqui. Por que não está aparecendo? Foi eu que fiz, professor. Foi você que fez? Mas eu deveria ser capaz de ver esse chat aqui. Eu perguntei aqui, essa... Okay. Você viu? Pedro falou que isso vale para isolantes e condutores? Não, isso vale só para isolantes. Por quê? Para condutores, o elétron ele simplesmente se destaca aqui do núcleo, tá? E aí o efeito vai ser um pouco diferente. Nós vamos ver esse efeito nessa aula. Mas o que acontece dentro do isolante e dentro do condutor são diferentes. Basicamente, dentro do isolante, a gente tem esse efeito de magnetização e o fluxo elétrico ele aumenta dentro do condutor, dentro do isolante, dentro do material. No condutor, não. No condutor, as cargas se movimentam e o campo elétrico interno se anula. Então, é bem diferente, na verdade, né? Então, esses dois fenômenos vão acontecer. As correntes de condução vão ser mais proeminentes
nos condutores e a polarização vai ser mais proeminente nos materiais isolantes. Então, primeiro, agora que a gente vai tratar de movimento de cargas, a gente precisa definir o que é corrente elétrica. Então, a nossa definição de corrente elétrica vai ser a variação aliás, eu não vou nem colocar variação, vai ser o fluxo de cargas elétricas por unidade de tempo. E daqui vem aquela nossa famosa expressão I é igual à variação da quantidade de carga no tempo. Ok, essa definição, ela funciona muito bem para circuitos elétricos. Para eletromagnetismo, essa definição ela não é tão legal assim. A gente precisa generalizar ela um pouco mais. Diga lá, Pedro. Ô, professor, eu não entendi a parte que o senhor disse que quando você tem um material isolante e tem um campo elétrico externo a ele, o fluxo dentro dele aumenta. Sim. Não foi isso? Como é que isso funciona? Então, porque o fluxo elétrico interno ele vai se somar ao próprio momento de dipolo de cada uma das contribuições dentro do material. Certo? Entendi. Então, a gente tem um campo elétrico externo, mas dentro do material a gente vai ter as pequenas polarizações por conta da matéria. Isso aumenta o fluxo dentro da matéria. Entendi. Certo? É como se fosse... Não é uma reação em cadeia, mas a gente pode pensar assim, como é uma reação do campo elétrico, é uma reação da matéria à presença do campo elétrico. Certo? Ela se orienta e por se orientar toda numa mesma polarização, isso aumenta o fluxo elétrico no interior da matéria. Então, beleza. Professor, Diga lá. antes de eu continuar, eu sei que é uma pergunta um pouco cedo, mas tipo, se esse campo variar, esse momento interno dele, esse fluxo que vai ser criado, ele vai se opor ao fluxo de fora, né, do campo externo? Não. Não, né? Não. Ele vai seguir. É. Caraca. Sim. Mas isso aí é eletromagnetismo 2, né? Entendi, beleza. Mag 1 ainda estamos aqui na eletrostática, tudo Beleza. bonitinho, tudo Entendi. fechadinho. Mas não tem uma oposição, não. O que acontece, já que você perguntou, ele vai gerar uma certa corrente que induz um campo magnético. Tá? E aí, a partir disso, a gente gera o campo eletromagnético. Tá? Obrigado, professor. Beleza, tranquilo. Então, ok, a gente precisa de uma definição um pouco melhor do que isso, né? É a variação da quantidade de carga ao longo de quê? Certo? Então, a gente vai dizer que existe uma superfície S. Porque, vejam só, vamos pensar aqui num circuito elétrico. Eu vou deixar assim porque eu vou apagar isso aqui. Eu tenho um resistor, certo? E uma tensão aqui. O que eu estou dizendo que é essa corrente que é igual a dQ dt? Eu estou dizendo que essa é a corrente que flui por esse condutor, certo? Então, eu estou dizendo que se eu faço um corte aqui nesse condutor, cortei o condutor, e eu passo a observar, vou botar aqui um olhinho, passo a observar quantas cargas avançam através dessa minha seção. As cargas que passam por aqui. Né? Se eu faço um zoom, eu dou um zoom aqui nesse fio, tá aqui o meu fio cortado, uma seção reta do fio, eu estou vendo essas cargas fluindo, né? Saindo a partir do fio, certo? As minhas cargas, os meus elétrons aqui, ó, fluindo a partir do fio. Então eu posso dizer que essa corrente elétrica é a variação da quantidade de carga que flui através desse condutor numa seção reta, numa área de seção reta. Então é isso aqui em determinada superfície S. Então, para eletromagnetismo, nós vamos considerar que a corrente é o fluxo de cargas por unidade de tempo através de uma superfície S. Ok? Então, portanto, a gente vai dizer que a corrente elétrica
é a variação da quantidade de carga em uma superfície S. Eu estou procurando, então, funções que eu possa expressar como a integral numa superfície S. A minha corrente, portanto, vai ser a integral de algo ds. Essa forma de integral aqui é bem conhecida e é a forma da integral de densidade superficial. O que eu estou fazendo? Definindo uma superfície S e integrando aqui um vetor ao longo dessa superfície S e dizendo que essa soma toda essa soma aqui vai ser igual à minha corrente. Que no caso aqui, para cálculo vetorial, vai ser uma integral. Então, esta quantidade aqui, ou melhor, a esta quantidade, nós damos o nome de densidade de corrente, mas ela vai ser uma densidade superficial de corrente. Qual é a vantagem de expressar a corrente através desse outro vetor? Porque esse vetor aqui, ele é um campo vetorial. Note que a corrente é exatamente esse J, Renan. Note que a corrente aqui, ele não é um campo vetorial. Mas J é campo vetorial. Isso é ótimo. Porque se J é um campo vetorial, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Jogar ele nas equações de Maxwell, mexer, ir para lá e para cá. E aí, como o Reilan já sacou, a gente dá a esse campo o nome de J. Então, J vai ser densidade de corrente. Tudo que eu chamar de densidade de corrente, eu vou dar o nome de J. Beleza. Então, agora a gente precisa modelar esse J. Vamos pensar no seguinte. Vamos imaginar que eu tenho uma distribuição de cargas no espaço. Vamos colocar aqui o meu XYZ. E eu tenho uma distribuição de cargas. Aqui eu vou representar com cargas pontuais, mas aqui é só uma representação de... Enfim, é só uma representação das cargas no espaço. E vamos imaginar que essas cargas estão se movimentando no espaço, porque afinal de contas a gente quer encontrar a densidade. Tá? Então, ó, eu vou dizer que existe uma função U, que é a velocidade de cada uma dessas partículas. Ela não precisa ser constante, não, tá? Ela não precisa ser uniforme. Cada partícula, em cada pedacinho, pode ter uma velocidade diferente. Então, vocês já devem estar aqui notando que existirá um certo campo, ρV de R, que é campo escalar ou vetorial? Vetorial. Não, ρV é campo escalar, né? Não, sim. Que define a posição e o valor de cada partícula no espaço. Certo? Então, ρV define quem são as partículas e onde elas estão. E o de R é um campo vetorial que define a direção da movimentação de cada partícula em um dado instante de tempo. Então, esse U de R é o quê? É a velocidade naquele instante de tempo para cada uma dessas partículas. A gente pode imaginar isso aqui, eu sempre dou esse exemplo para a corrente, se a gente tem, aliás, eu dou esse exemplo para tanta coisa, corrente, campo magnético, mas é um exemplo muito bom para a gente verificar campo vetorial. Imagine que eu tenho uma pia, eu enchi essa pia de água e eu faço assim com a mão e a água começa a rodar, certo? Então a água vai começar a rodar aqui. Se eu quisesse mapear, eu posso fazer um campo vetorial da velocidade da água em cada ponta.
Esse é o meu campo vetorial U, o campo da velocidade, certo? E, obviamente, o meu ρ v vai ser o valor da minha carga em cada ponto, tá? Beleza. Então, quem é que vai ser a minha corrente fluindo por uma superfície qualquer, tá? Se eu ponho aqui uma superfície, vamos botar aqui uma superfície S, e eu tenho uma quantidade de cargas. Imagine agora que eu estou observando quem é ρ v. Aliás, deixa eu usar as mesmas cores, né? Porque senão a gente começa a confundir. Vou colocar aqui essa superfície S. Sobre a superfície S, eu tenho uma distribuição de cargas, ρ v. E cada superfície ρ v possui uma velocidade U. Quem é a minha corrente nesta superfície S? Vou botar aqui I em S. É a soma de todas as quantidades de carga na minha superfície. Mas ela é a soma de todas essas superfícies? Ou melhor, ela é só a soma da carga? Não. Ela é a soma das cargas que saem da superfície. Correto? Vocês concordam comigo, né? Sim. Professor. Concordam? Concordo não, professor. Não concordam? Eu não entendi. É que eu não entendi. Certo, beleza. Vamos lá. A gente definiu a corrente como a variação da quantidade de carga que passa por uma superfície no tempo. Certo? É porque eu não concluí ainda essa expressão, não. Eu estou construindo ela com vocês. Essa não é a forma final, tá? Tudo bem. Beleza? Então vamos lá. O que o senhor estaria fazendo aqui- seria pegar essa primeira expressão aí e desenvolver ela para chegar numa expressão mais complexa? Para J. Isso, Ah, exatamente. tá certo. Uma expressão para J. Então vamos lá. Eu estou dizendo que a corrente é a quantidade de carga que atravessa essa superfície num instante de tempo. Ok? Uhum. Beleza. Como é que eu encontro qual é a quantidade de carga que atravessa uma superfície? Então eu tenho aqui ρ v, certo? Então, imagine que eu congelei num instante de tempo, tirei a foto naquele instante de tempo e eu consegui ver, pronto. Imagine que eu estou numa porta de uma loja, a porta lá da Riachuelo, da Boa Vista. Tirei a foto na hora. E aí tem pessoas aqui nessa porta. Vamos colocar 3 pessoas e vamos dizer que a pessoa A está entrando na loja, a pessoa B está parada na porta, por quê? Porque é muito calor na Boa Vista e ela está aproveitando o ventiladorzinho, jogando um arzinho frio nela aqui, ó. Então ela está parada. E a pessoa C está saindo da loja. Não, eu já fiz demais isso aqui, certo? Então a pessoa A está entrando na loja, a pessoa B... Vamos colocar mais uma pessoa entrando só para a corrente não ser zero, ok? Não, vamos botar saindo. C e C', que é o filho. Eles dois estão passeando lá na Riachuelo. O pai chegou para comprar um negócio, então saindo os dois. A está entrando, B está saindo. Quem é o fluxo total de pessoas por essa porta? Esse fluxo aqui é -1, não é isso? Só que ok, menos uma pessoa dentro da loja, mas como a gente calcula o fluxo para dentro, esse fluxo aqui vai ser +1, né? Mais uma pessoa. Ok? De onde veio isso aqui? Como é que a gente chegou nesse +1? Porque B eu não conto, A está entrando, C está saindo. Então, como é que eu posso contabilizar essas pessoas? B, como ele não se movimenta, eu não contabilizo ele para o meu fluxo total de pessoas. A está na direção contrária do meu vetor normal que aponta para fora. Meu vetor normal que aponta para fora da loja. Então, se eu defino o meu vetor n e o vetor normal que aponta para fora da loja, A interno n, se minha velocidade de A, né, interno n,
vai ser menor que 1. E aí é onde eu subtraio 1. Ou aqui no caso vai ser igual a menos 1. No caso, C mais C' interno N, isso aqui vai ser igual a mais 2. E esse cara daqui vai ser... Na verdade, aqui era para ser menor que 0. Era para ser menor que 0. Nele é igual a menos 1. Então, a minha soma total de pessoas, eu posso dizer que meu fluxo é igual à soma de quem? De todos esses vetores. Então, A mais B mais C mais C', interno N. Em que N é esse vetor. Então, rho V vezes N interno ds, porque ds é esse vetor que aponta para fora, dividido, né, no tempo. Esse vetor n aqui é o vetor normal que aponta na direção da velocidade. Então, essa derivada no tempo vai ser quem? Vai ser a minha derivada da posição em relação ao tempo. Portanto, I em S é igual à integral de rho V U ds. Porque rho V a gente está supondo que é constante no tempo, certo? Por isso é eletrostático. E ds é constante porque a minha superfície é constante. Então, essa derivada aqui torna-se isso. Portanto, J é igual a rho V vezes U. Em que U é a velocidade de movimentação das cargas. Né? A minha corrente, só para a gente complementar aqui as unidades, pode falar, Pedro. Ô, professor, quer dizer que em corrente alternada o material ele tem uma densidade de distribuição de carga variável, não é isso? Em corrente alternada? Tipo assim, eu sou supus que a distribuição de carga aqui é constante, aí você tem um fluxo contínuo. Se a corrente fosse alternada, aí meio que variaria, né? Com certeza. Com certeza. Em corrente alternada, a concentração de cargas ela não é constante no circuito. Certo? Beleza. E aí, essa concentração aqui, ela vai ser uma função do tempo, né? Que vai ser também harmônica. Ixi, Maria. Então, as minhas... para outra hora isso aí. Ah, tranquilo. A unidade das correntes será em Coulomb por segundo, porque a gente tem a variação, né, de carga por tempo. Então, isso aqui é, naturalmente, a gente chama essa quantidade aqui de ampere. Isso não é novidade, eu espero que não, para nenhum de vocês. E a unidade de J, que é a densidade de corrente, será, portanto, ampere por metro quadrado. Já que a gente tem aqui uma densidade de corrente. E a gente também pode ver que, se a gente define J como ρ V vezes U, a gente tem aqui também uma consistência, certo? Por quê? Ρ V é a densidade volumétrica, é dada em Coulomb por metro cúbico. E a velocidade é dada em metros por segundo. Então, aqui o Coulomb por segundo vai ser igual a ampere e sobra um metro quadrado. Esse cara daqui é ampere por metro quadrado. Tudo bem até aí? Beleza. Então, vamos olhar os fenômenos geradores de corrente. E nós definimos corrente simplesmente como a movimentação
de cargas. Tá? Movimentou carga, isso é corrente. Só que nós vamos dividir o tipo de corrente em dois, só para poder excluir um grupo de conjunto de fenômenos geradores de corrente que não se relacionam com o eletromagnetismo. A gente vai classificar essas correntes em dois tipos. O primeiro tipo serão as correntes de convecção. E o segundo serão as correntes de condução. A classificação é bem simples. As correntes de condução existem devido à presença de campo elétrico. Então, sempre que a minha movimentação de cargas for efeito da presença de um campo elétrico, a gente vai chamar esse fenômeno de condução elétrica. Quando a minha corrente for devido a qualquer outra força, a gente vai chamar essa corrente de convecção. Em geral, esse movimento, né, já que é movimento, vai ser o fruto de uma força mecânica. Então, por exemplo, se eu tenho um fluido eletricamente carregado, esse fluido eletricamente carregado está dentro de um duto, dentro de uma mangueira, né? E eu coloco uma bomba e eu empurro esse fluido, essa bomba hidráulica empurra meu fluido e provoca movimento de corrente. Tá? Essa é uma forma. Nuvens de elétrons carregadas, né? Inclusive isso é um fenômeno, né, natural que promove os raios, as tempestades de raios são pela movimentação mecânica de nuvens eletricamente carregadas. Esse movimento, né, de carga não está acontecendo por conta de nenhum campo elétrico presente. Está acontecendo por conta da força mecânica do vento. Né? O movimento do magma dentro da superfície da Terra, né? No interior da crosta terrestre, esse magma ele se movimenta por quê? Por conta de movimento térmico. Tá? Então, esse movimento térmico faz com que o magma suba e desça, e a gente chama esse movimento de convecção. Como o magma é eletricamente carregado, isso gera correntes que, inclusive, a razão da existência do campo magnético terrestre é o fato de que existe essa rotação de corrente de condução no magma. Diga lá, Pedro. Ô, professor, eu só tocou num assunto interessante nessa questão do magma aí da nuvem. E, assim, na minha cabeça, agora eu fiquei pensando, será que uma nuvem ela não teria um campo magnético associado a ela? Ela tem um campo elétrico associado a ela. Mas ele é variante no tempo? Se a posição da nuvem é variante no tempo, sim. Aí quer dizer que tem um campo magnético também variante ali, né? Ok. Pode Aí, ser que tipo, tenha um campo magnético associado. se eu chegasse com um avião, tipo, tentando atravessar ela, meio que a orientação das bússolas perto dessa nuvem seria bagunçada, né? Não sei se essa magnitude é suficiente, não. Para acontecer esse efeito, né? A minha impressão é que não, mas eu não tenho certeza disso. Não conheço especificamente sobre esse tema para dar uma certeza, assim, Não, sem chance. isso ou aquilo, mas fica a questão. não me parece que isso é suficiente. Porque essa carga elétrica nas nuvens vai ser suficientemente forte para desviar bússolas e tal. Não, perfeito. Tá, beleza, ok. Então, o fenômeno da corrente de convecção, que são esses causados por forças mecânicas, nós não vamos estudar no eletromagnetismo, né? A gente está interessado nas correntes de condução. E aí, a gente pode, né, criar uma função N. Então, para as correntes de condução, né? A gente vai criar uma função que é um campo escalar N de R, a concentração de elétrons. Ou a gente pode também chamar ela de densidade de elétrons. Dentro de um meio, né? Então, isso vai depender de uma série de fatores, tá? Ela vai depender de qual é a temperatura em que você está operando, vai depender, se for um semicondutor, por exemplo,
N depende da dopagem. Se for um material, isso depende da distribuição eletrônica daquele material, depende da eletronegatividade, depende da forma como o seu metal está associado. Existe ali uma estrutura cristalina ou não, é uma ligação metálica. Então, a concentração de elétrons dentro de um meio depende de uma série de fatores físico-químicos. Mas vamos dizer que a gente tem essa concentração e que essa concentração é dada por N de R, isso é um campo escalar, tá? Mas na maioria dos casos a gente vai considerar que ele é uniforme dentro de um dado material. Então, portanto, a minha função densidade, isso eu escrevi P, mas a densidade é ρ. ρV vai ser quem? Vai ser essa concentração multiplicado pelo valor do elétron. Então é menos N vezes E. Certo? A minha quantidade de carga, a minha densidade de carga vai ser a concentração de elétrons vezes a carga do próprio elétron, em que essa carga do elétron é dada por 1,60 vezes 10 a menos 19 coulomb, que é a carga do elétron unitário. Beleza. Então, ok, vamos observar agora como é que a gente movimenta essas cargas. A gente sabe que para que as cargas se movimentem, é necessário que um campo elétrico exerça forças sobre ela, né? Para a corrente de condução. Então, a corrente de condução é um efeito do campo elétrico. Então, portanto, faz sentido a gente tentar observar a força elétrica para depois converter isso em movimento. Diga lá, Walter. Essa fórmula aí, ρV igual a menos NE, Certo. não compreendi. Eu voei um pouquinho. Ok, certo. A gente precisa lembrar quem é ρV, quem é N, certo? N a gente acabou de colocar, mas ρV é a densidade de cargas, certo? Ela é dada em coulomb por metro cúbico. N é a densidade de elétrons, ela é dada em elétrons por metro cúbico. Vamos pensar assim. Imagine que eu tenho eu estou numa praça e eu tenho várias pessoas nessa praça. Ok? Elas estão distribuídas aqui nessa praça. A minha função N, se a minha função N for concentração de pessoas, eu posso dizer que eu tenho uma pessoa por metro cúbico. Vamos botar uma aqui, certo? Se eu tenho a minha função ρV, que é a densidade de membros, essa densidade vai ser 4 membros por metro cúbico. Porque eu tenho 2 braços e 2 pernas para cada pessoa. Certo? Quem é ρV? ρV é igual a N vezes uma certa quantidade E, e essa quantidade E é a quantidade de membros por pessoa. Assumindo que ninguém é deficiente físico. Ficou claro aqui como a gente chegou nessa razão? Ficou. Pronto. Aqui é a mesma coisa. N é a quantidade de elétrons. Então, se eu tenho um elétron ali, um elétron naquele lugar. Qual é a quantidade de carga que está ali? A quantidade de carga é 1,60 10 a menos 19 coulombs. Menos 1, porque o elétron é negativo, né? Certo? Então, se eu tenho dentro de uma sala um elétron, a minha concentração é vamos dizer que eu tenho um elétron em um metro cúbico. A minha concentração N é 1 elétron por metro cúbico. E a minha carga é 1,60 10 a menos 19 coulombs por metro cúbico.
Então, essa é a diferença entre ρ v e n. Aí, quando a gente entende a diferença entre ρ v e n, fica mais fácil de entender essa relação. Compreendi. Certo? É porque aí é que tá. A gente chama carga elétrica, a gente chama o elétron de carga e às vezes fica meio chato a gente diferenciar, fica um pouco confuso o que é concentração de elétron e o que é concentração de carga. Que a carga é uma propriedade do elétron. E ao mesmo tempo a gente fala coloquialmente que o elétron é uma carga, mas o elétron na verdade é 1,6010 a menos 19 cargas. Beleza. A segunda lei de Newton afirma que uma força aplicada a um corpo é equivalente à variação no tempo da quantidade de movimento, ou seja, a massa daquele corpo vezes a variação da velocidade. A quantidade de movimento é m vezes v, né? Vezes u, certo? Essa é a quantidade de movimento. A força é igual à variação desse cara em relação ao tempo. Né? Como m é constante, isso aqui dá m vezes a aceleração, né? A gente vê nessa forma, mas a forma mais completa é a força é igual à variação temporal da quantidade de movimento. Então, beleza. Então, a gente tem essa primeira relação. A gente pode fazer uma aproximação uma aproximação linear da aceleração desse elétron, dessa carga, entre o intervalo de tempo entre duas colisões. Então, vamos fazer essa seguinte aproximação. Vamos dizer que suponha que um elétron em repouso se acelera por um tempo médio tal antes de se colidir. Diga lá, Pedro. Ô, professor, é assim, a pergunta é meio ingênua, mas, tipo, onde é que o senhor quer chegar com isso aí? Com essa escrita da lei de Newton? Com a escrita ali de Newton, eu quero chegar para uma expressão melhor ainda para J. Para J, entendi. Exatamente. Porque veja só, a gente escreveu J, ok, mas como é que J se relaciona com o campo elétrico? Para eu encontrar minha corrente de condução. Porque todo o rolê aqui é que eu estou dizendo que a corrente de condução provoca J. Mas eu só falei na minha cabeça, né? Ninguém botou nenhuma relação matemática. Quando a gente escreve força, aí força já tem uma relação matemática. E veja que eu tenho força aqui, eu tenho U aqui, eu já começa a chegar próximo aqui do meu J é V vezes U, né? Minha força é Q vezes E, então agora eu já começo a encontrar relações significativas entre a força elétrica, e portanto o campo elétrico, e a velocidade das cargas. Então vamos lá. Entendi. Eu estou supondo que o meu elétron está lá em repouso, tranquilo, e ele vai se acelerar. Só que o que acontece? Ele está acelerando dentro de um meio material. Então, em algum momento, ele vai acontecer desse elétron se chocar com um núcleo, tá? Então, eu vou modelar a minha aceleração dentro desse tempo, nesse inteirinho. Então, se o meu elétron não se choca com ninguém, eu vou colocar aqui, ó, a minha velocidade do elétron variando no tempo. E aqui o tempo. Essa minha velocidade começou em 0. Vou colocar módulo aqui, ó, só porque eu vou desenhar módulo. Essa velocidade ela aumenta até acontecer aqui uma colisão no tempo tal. Então aqui o fenômeno que aconteceu aqui foi uma colisão. E vamos também supor que na colisão esse elétron perde toda a sua energia mecânica e volta ao repouso. Esse tal aqui é o tempo médio entre colisões.
De que depende esse tempo médio entre colisões? Primeiro, ele depende da temperatura. Quanto maior é a temperatura, mais agitação, mais partículas, mais concentração de partículas livres, então maior a probabilidade dele colidir. Depende também da concentração da minha matéria. A minha matéria tem uma densidade alta ou ela tem uma densidade baixa? Se ela tem uma densidade grande, tem mais matéria e mais matéria pesada para que os meus elétrons se choquem, né? E depende também do próprio campo elétrico, tá? Com o campo elétrico mais intenso, as partículas se aceleram mais. Mas vamos dizer que em um determinado instante de tempo e sob determinadas condições, exista um tempo médio entre colisões. Então, quem é que vai ser a minha aceleração aqui nesse tempo? Se eu tenho um U máximo, então esta minha aceleração, a minha aceleração vai ser igual a U máximo dividido por tal. Todo mundo concorda com isso? Certo, professor. Beleza. Então eu vou fazer essa minha aproximação dessa forma. Portanto, a minha força é dada por menos o valor da carga do elétron vezes o campo elétrico, certo? Que a minha força é Q vezes E. Igual a M vezes U sobre tal. Por que agora eu coloquei U? A minha suposição aqui era que a minha carga se acelerava uniformemente. Então, quem é que vai ser o meu U médio? Né? Meu U médio vai ser essa metade aqui. Então, deveria ter um sobre 2 aqui. Não, mas a minha aceleração é o máximo mesmo. Não. Esquece isso aqui que eu falo. Isso aqui é besteira. M vezes U sobre tal. Beleza. Então, M vezes U sobre tal. Eu sei que, resgatando lá a minha corrente, é ρV vezes U. Então, a minha corrente J, vou botar um portanto aqui, ρV vezes U. Isso aqui vai ser igual a quem? ρV é menos N vezes E, tá em algum lugar? Aqui, ó. ρV é menos N vezes E, valor escalar, e U vai ser todo mundo aqui. Eu estou passando para o lado de lá. Vai ser E vezes tal sobre M. Esse M é a massa do elétron, tá? Vezes o campo elétrico E. E aqui nós chegamos numa conclusão bem interessante. A minha densidade de corrente J é igual a... Aliás, eu vou colocar ele embaixo aqui. Será que eu consigo fazer isso? Consigo. O meu J é igual a quem? Faltou um menos em algum lugar. Ah, tá. Faltou um menos aqui, ó. Então, menos dessa expressão e o menos dessa expressão vão se combinar para resultar em um mais aqui. Então, J vai ser igual a N E ao quadrado tal sobre M vezes E. Então, olha que interessante. A corrente, ela é diretamente proporcional ao campo elétrico. E ambas apontam na mesma direção. Faz todo sentido, né? Com o que a gente espera que aconteça dentro dentro de um condutor. Ou dentro de um material que conduz uma carga, né? Beleza, a gente vai chamar essa quantidade aqui de condutividade. Então, a gente vai reescrever isso aqui como J igual a sigma vezes E. Sigma será chamado... Ah, caramba, esse quadrado me pega toda vez. Sigma é a condutividade do material. E sigma é igual a
N é ao quadrado tal sobre M. Eu vou colocar aqui uma setinha só para dizer que isso aqui é a massa do elétron. Entendeu agora por que é importante a gente fazer essa análise, Pedro? Sim, sim. Então, Agora vai. note que a condutividade ela é uma propriedade do material e do universo, certo? Porque é uma constante física, M é uma constante física. São propriedades do elétron. Mas tal depende do material, né? Tal é o tempo médio entre colisões e N depende da concentração de elétrons naquele material. Então, em um semicondutor, por exemplo, a gente consegue aumentar a concentração de elétrons. Como é que a gente faz isso? A gente simplesmente dopa com mais elétrons. Tá? Eu sei que tem gente aqui que cursou eletrônica 1 e eu sei que tem gente que não cursou. Mas quem não cursou eletrônica 1, quer dizer, tem, não sei, Reilan, Walter, você já cursaram eletrônica 1? Não, ainda não. Ainda não. Mas aí no material semicondutor, vocês vão ver que é porque vocês são de elétrica. O pessoal da eletrônica já cursou. Então, eu sei que N vezes E nada a ver. N é a concentração. N é a concentração, certo? E eu posso mudar isso. Eu posso botar mais elementos dopadores ou menos elementos dopadores. Deveria ter acontecido já, né? Eu não sei. A distribuição de disciplinas é um mistério. Porque eu adiantei a eletromática, professor. Eu estou Entendi. no sexto, quinto período, mais ou menos. Entendi, tá certo, beleza. Não, tranquilo. Tá? Ok, então eu consigo alterar essas propriedades no material semicondutor, por exemplo. Tá? Num material condutor, essa concentração de elétrons é muito alta. Por quê? O material condutor é um material cuja estrutura metálica doa muitos elétrons com facilidade. Então, para o material condutor, para um condutor, sigma vai tender a infinito. Para o material isolante, sigma tende a zero. Tá? Sigma é muito menor do que 1. Por quê? Porque no material isolante, eu praticamente não tenho concentração de elétrons. Todos os elétrons estão presos na camada de valência, então eles não estão livres, tá? Lembre-se que esse N é a concentração de elétrons livres. Eu falo lembre-se, mas eu esqueci de escrever, né? Então permita-me escrever aqui. Concentração de elétrons livres. Os elétrons que podem se mover, né? Os elétrons que estão presos no núcleo não têm movimento. Então, beleza. E para o material semicondutor, eu tenho um sigma intermediário. Deixa eu ver se eu tenho alguns Professor, no exemplos. caso, esse N é o quê? O quê? N é a concentração de elétrons livres. E o M é massa mesmo, né? M é a massa do elétron. Tá. Então, por exemplo, no silício intrínseco, vamos colocar aqui alguns exemplos de materiais semicondutores. No silício intrínseco, a minha condutividade é de 3 elevado a menos 6. Né? 3, 10 a menos 6. E no meu arseneto de galho, que é um outro tipo de semicondutor, essa condutividade está entre 1, 10 a menos 8 e 10 ao cubo. Tá? Você perguntou o que é o qual? O que é o tal? Foi isso? O tal é o tempo médio entre as colisões. Vou subir aqui para a gente ver o gráfico. A minha partícula começou no repouso, ela se acelera até colidir. E ela colide no tempo médio tal. Certo? E tal, a letra grega, a gente escreve com T-A-U, não T-A-L. Certo? T-A-L é eu sou o tal, ou o tal alguma coisa, sabe?
Beleza? Tal, na letra grega, tal com U. Isso. Perfeito. Ok. Beleza. Então vamos parar para pensar agora como é que esses condutores... Como é? Se o sigma se relaciona com a permeabilidade? Não. O sigma é dado por isso aqui, né? A condutividade do material é dada por essa expressão. Então, ele tem nada a ver com o ε0. O ε0 ele é independente do sigma. Certo? O ε0 é a permeabilidade no vácuo. Certo? Então, no vácuo, sigma do vácuo é 0, porque o vácuo é isolante. Tá? Então, ε0 e o sigma são completamente independentes. Agora, dentro de um meio material, aí o sigma vai influenciar no epsilon equivalente, né? No epsilon daquele material, mas no vácuo não. Diga lá, Reilan. Essa análise aí que está sendo feita é toda fora do vácuo, né? Isso, exatamente. Toda no meio material onde existem cargas, mas ela também é válida para o vácuo. É só a gente substituir N por 0. Então, por quê? Porque no vácuo não existe concentração de cargas livres, tá? Então, a gente está fazendo ela para um meio material, incluindo o meio material que não tem cargas livres, que é o vácuo. Então, a condutividade no vácuo vai ser 0. Por isso, o vácuo é um meio isolante. Beleza. Vamos ver como é que esses condutores, esses materiais, se comportam na presença de um campo. Então, vamos lá. Condutor elétrico na presença de um campo elétrico. Ficou alguma dúvida até aqui? Não, professor. Não, professor, tá tudo certo. Tem um detalhe extremamente importante que eu esqueci. O nome dessa lei aqui. Todo mundo já viu essa lei 30 vezes durante o curso. E ela chama-se Lei de Ohm. Lei de Ohm. Ah, professor, mas a lei de Ohm era V igual a RI. V igual a RI é um caso particular dessa lei. Ô, professor, é a segunda lei de Ohm. Não, essa é a lei de Não, Ohm. essa é a lei de Ohm. Para diferenciar as duas, a gente chama ela de lei de Ohm pontual. Por que lei de Ohm pontual? Ela vale para qualquer material que você consiga descrever esses campos vetoriais. E ela vale em todos os pontos desse material. O que não é verdade para a outra forma da lei de Ohm. Essa lei de Ohm aqui, V igual a RI, a gente chama de lei de Ohm concentrada. Por que a gente chama ela de lei de Ohm concentrada? Porque ela só funciona quando você tem circuitos concentrados. Aí eu vou colocar ela com um asterisco aqui e vou colocar ela dentro de um quadradinho. Obrigado pelos seus serviços. Não vai funcionar para nada aqui nessa disciplina. Diga lá, Pedro. Ô, professor, é um exemplo de material não ômico que o senhor conhece? Um exemplo de material o quê? Não ômico. Não ômico? É, tipo, que não obedece essa expressão. Que, tipo assim, lá em fluidos a gente tem aqueles fluidos pneumáticos e não pneumáticos, né? Que são fluidos meio esquisitos. Aí, tipo, Sim, teria um lógico, esquisito mais. qualquer material não linear. Até mesmo aquele que se faz resistor. Não, veja, se é um material que a gente faz resistor, ele vai ser um material linear, né? Então, mas tipo um exemplo de ao contrário desse material. A junção PN. Aquela do diodo, né? Lembra da expressão? Diga aí a expressão da junção PN. Não lembro, não. Eu não paguei ID. eletrônica, não. Mas alguém pagou aí. Paulo, Eita. ID igual a IS Opa, é elevado a
VT, Tem um N aí, né? NVT, é. Né? Menos 1. Rapaz, para lembrar de forma. Tudo bem. Essa é a relação corrente e tensão de um diodo. Absurdamente não linear. Certo? Existem várias outras situações, vários outros dispositivos que não se comportam de maneira ômica. Todos os semicondutores são materiais não ômicos, a não ser o semicondutor intrínseco, que é literalmente a barra de semicondutor sem nada. Aí esse cara funciona como um resistor. Mas se você tiver junções, certo? Aí ele não é. O transistor não é ômico de jeito nenhum, certo? O transistor é um dispositivo altamente não linear. Que inclusive a equação é a mesma. A gente só vai fazer, ó, colocar aqui, ó, VBE e vai multiplicar por VGS. Não, VGS não. VGS é para MOSFET. VCE sobre VOV, eu acho que era isso. Menos 1, era um rolê assim. Não lembro mais. Essa outra expressão. A gente geralmente considera que VOV é muito grande e despreza esse cara daqui. Não, essa expressão... não lembro exatamente como era. Essa segunda parte, mas a segunda parte aqui a gente despreza e é basicamente isso. Trocando aqui por VBE. Ô, professor, um negócio curioso, porque o senhor fala que o transistor não é linear, mas tipo, a gente tem uma região linear nele, né? Que é A o que a gente gente faz uma explica. linearização. Aí é outro rolê. Entendi. Tem todo um estudo em eletrônica 1 de como é que a gente trabalha com transistores numa região linear. Tem todo um desafio que envolve isso, né? Entendi. Ele não é linear de forma alguma. Por isso que a gente trabalha com pequenos sinais, para trabalhar dentro da região linear do transistor. Mas ele não é naturalmente transistor. Ele não é naturalmente linear. Certo? Então, a lei de Ohm concentrada, que é a lei de Ohm que nós aprendemos até agora, ela é um caso particular da lei de Ohm pontual. Certo? A lei de Ohm pontual é a nossa lei de Ohm que vamos usar na disciplina de eletromagnetismo. Tá? Mas não se preocupem, essa também é a lei de Ohm, só que num formato diferente. Inclusive, a gente vai deduzir essa lei de Ohm aqui, nessa disciplina. Ok? Beleza. Condutor elétrico na presença de um campo. Então, vamos imaginar que nós temos um bloco condutor. E eu vou dizer que ele é condutor colocando sigma igual a infinito. Ou seja, ele possui uma concentração de elétrons infinita. Veja que para que o sigma seja infinito, olha na expressão do sigma. E e m são constantes. A carga do elétron e a massa do elétron são constantes. O tempo médio entre colisões não pode ser infinito. Tá? A gente não pode simplesmente ter um elétron acelerando sem colidir jamais dentro de um material condutor. Lembre-se que o material condutor é um material que está repleto de elétrons, cheio de elétrons, então dificilmente você vai ter um meio material em que você tem tantas partículas e elas simplesmente não colidem. Não existe. Então esse tempo aqui é finito. Então eu tenho que ter uma concentração de elétrons infinita. Claro que na situação real isso não vai acontecer. Mas no mundo ideal, a gente pode ter uma concentração infinita de elétrons. Então dizer que sigma é infinito é dizer que n é infinito. Eu tenho uma concentração de elétrons infinita. E agora eu vou ter aqui um campo elétrico externo. Eu vou colocar aqui um campo elétrico externo. Vou colocar em verde. Não vou desenhar o que está dentro aqui, próximo dessa região. Ok? Beleza. O que vai acontecer quando esse campo elétrico ele passa, entre aspas, por dentro do meu material? Haverá uma aceleração, certo? Os elétrons vão ser acelerados. Vamos imaginar que eu tenho aqui um elétron e eu estou fazendo o quê? Estou acelerando esse elétron nessa direção. Certo? Todos os elétrons são acelerados nessa direção.
Enquanto esse campo elétrico externo estiver presente, esses elétrons, todos eles são puxados para o lado da esquerda. Só que esse material condutor, ele é finito. A gente está definindo aqui que esse material condutor, esse elétron, ele não pode simplesmente correr livremente gerando uma corrente elétrica. Ele vai ter que parar em algum momento. Então, esses elétrons começam a se concentrar. Meu Deus, eu estou desenhando elétron com E+. Não, minha gente, deixa eu fazer isso não. É menos, é menos. Sorry, desculpa aí. Então, esses elétrons começam a se concentrar do lado esquerdo. Então, vamos apagar esses elétrons. Vamos dizer que eles andaram todos e andaram aqui para o meu lado esquerdo. Esse meu condutor aqui, que está parecendo um amendoim, vai começando a ficar com uma concentração de elétrons aqui no lado esquerdo. Mas, como essa é uma estrutura metálica, para cada elétron que começa a ser puxado para a esquerda, começam a surgir íons de carga positiva, de onde saíram esses elétrons. Então aqui vão começar a surgir núcleos positivos. De cada lugar onde foi arrancado um elétron. Diga lá, Pedro. Ô, professor, essa existência aí não é os pares, não? Como é que é? Essa existência dessas cargas duais aí não são os pares, não? Tipo assim, fazendo um dipolo e não, tipo, um pro lado, outro pro Não, outro. não, não. Dipolo não. Aqui o elétron está livre, certo? Eu estou no material condutor. Condutor. Entendi. Então esse elétron é livre. Ele vai embora, tchau. Entendi. E o núcleo fica para trás. Certo? Esses elétrons não estão na banda de valência. Eles estão na banda de condução. Certo. Então, eles podem sair e deixar o íon para trás. Então ficou aqui o íon para trás. Deixa eu desenhar esse meu amendoim de novo, que eu vou desenhar ele em preto, porque eu vou usar o azul para as cargas positivas. Mas até então, todo mundo concorda comigo, né? Que os elétrons vão ser puxados para a esquerda, puxados pelo campo elétrico. Para trás vão ficar esses íons. O íon, ele não é livre para se movimentar dentro da estrutura metálica. Por quê? Porque o íon, ele está carregado com prótons e nêutrons. Ele não tem essa habilidade do elétron de se movimentar dentro da estrutura. Ele está preso naquela estrutura. Especialmente porque ele vai fazer outras ligações covalentes e metálicas entre os átomos ao seu redor. Porque lembre-se que foram só os elétrons da camada de valência que se tornaram livres e saíram. Né? Saíram da camada de valência para a banda de condução e voaram, foram embora. Mas os outros elétrons estão lá e ele não vai mover. Esse cara não vai mover. Mas, existindo elétrons ligados a núcleos mais à direita desse material, esse elétron que está aqui, ele pode saltar da banda de valência de um elétron para o outro. Desculpa, de um átomo para o outro. Efetivamente preenchendo esta lacuna e fazendo com que o resultado efetivo seja a movimentação desse espaço da esquerda para a direita. Como esse é um fenômeno extremamente importante dentro dos semicondutores e dentro dos materiais metálicos, a gente vai dar um nome a essa ausência. E a gente vai chamar essa ausência aqui de lacuna. A gente dá o nome de lacuna tradicionalmente na engenharia. Na física, eles chamam isso aqui de buraco. Eu acho terrível esse nome. Muito feio. Então eu prefiro continuar chamando de lacuna como todos os engenheiros. Ó, o Renan falou aqui, não é a mesma coisa. Não, lacuna e buraco não é a mesma coisa. Ô, professor, então o senhor quer dizer que, tipo... Não, peraí, calma, peraí, que isso está gravado. Sim, são dois termos que são denominados, são usados na física para a mesma coisa, certo? Mas aqui no nosso curso, a gente vai usar o nome lacuna. Liga lá, Renan. Não foi eu, Ah, Walter, ok. O senhor então tá querendo dizer que esse elétron, ele tá preso a uma carga positiva e tem uma carga positiva um pouco mais à esquerda. Aí, por causa da ação do campo elétrico, ele pula para a carga da esquerda, meio que fica equivalente ali
e essa carga da esquerda é como se ela saltasse para a direita? Exatamente. É exatamente isso. Entendi. Pois é, concordo com você, Ana. Buraco muito rasteiro, muito grosseiro. Então eu prefiro lacuna, é mais elevado. Então veja só, exatamente isso que você observou, Walter. É como se a minha lacuna estivesse se movimentando para a direita. Pergunta: a lacuna é uma carga elétrica? Sim ou não? No caso, a lacuna é a parte positiva que ficou ali, é? A lacuna A lacuna não é uma carga elétrica, não. A lacuna é a falta de elétron. Exatamente. Certo? A lacuna é a ausência de uma carga elétrica. Agora, ela possui carga. Ela possui a propriedade de ter uma carga elétrica. E essa carga elétrica é positiva, por quê? Porque no núcleo existe um próton excedente. O elétron que saiu deixou aquele buraco, deixou aquela lacuna, e aí esse conjunto vai ter uma carga positiva. A lacuna é o nome que nós estamos dando apenas para o espaço deixado para trás pelo elétron. Certo? É como se a gente tivesse um teatro. Imagina que a gente tem um teatro com várias cadeiras. Agora vamos imaginar que a gente tem uma pessoa sentada nessa cadeira aqui. Aliás, ela está em pé em cima da cadeira. Mais uma pessoa, mais outra pessoa. Certo? E aqui está uma cadeira vazia. Aí chegou mais alguém aqui, ó. Aí ele fala assim, pô, vai todo mundo um pouquinho para lá para eu sentar. Então essa pessoa sai daqui e vem para cá. Ou seja, efetivamente, é como se eu estivesse dizendo que a cadeira vazia andou daqui para cá. É absurdo pensar nisso, né? A cadeira do teatro não saiu do lugar, mas a vaga andou. Então é como se eu estivesse dizendo que a vaga andou para a direita. Aí o próximo, ele sai daqui, vem para cá. Então a minha vaga andou mais uma vez. A minha vaga está andando para a direita, mas o movimento de verdade que está acontecendo é para a esquerda. Quem estava aqui veio para cá, quem estava aqui veio para cá, quem estava aqui veio para cá. E a vaga chegou lá para o nosso colega sentar. Vaga. A essa vaga eu dou o nome de lacuna. Quantas pessoas estão sentadas na lacuna? Menos uma. Né? Acho que foi meio ruim esse menos um, que não é menos um. Mas quantas pessoas a lacuna consegue receber? Uma. A lacuna, essa vaga, consegue receber uma pessoa. Então é como se ela tivesse um desbalanço em termos de par cadeira-pessoa. Esse par cadeira-pessoa está desbalanceado com uma pessoa faltando nesse par. Certo? A mesma coisa que o elétron. Esse meu par núcleo, nuvem de elétrons, está depleto, está faltando um elétron. Então a carga total desse núcleo é mais um. E esta ausência, essa lacuna, pode caminhar para a direita. Mas o elétron está caminhando para a esquerda. Certo? Eu espero que isso tenha ficado muito claro, porque isso é um conceito muito importante da teoria de semicondutores e toda a disciplina de eletrônica ela vem daí. Então, todo mundo entendeu o que é uma lacuna? Beleza. Então, pronto. Essas lacunas, elas podem se movimentar para a direita, né, entre aspas, porque quem se movimenta são os elétrons para a esquerda em sequência, preenchendo essas lacunas. E aí esse cara vai movimentar de tal modo que as lacunas também vão atingir um limite máximo. Esse limite máximo é a extremidade do meu condutor. Para cada elétron, eu vou ter uma lacuna na extremidade contrária. Beleza. A grande pergunta é: até quando essa movimentação de cargas acontece? Qual é o critério que vai fazer com que essa movimentação pare?
Alguém tem alguma suspeita? Pô, no campo Quando elétrico não tiver parado. mais ninguém para ir, vai para outro lado. Pera aí, fala Pedro. Quando o campo elétrico parar. É uma boa opção. Reilan? Quando não tiver mais quem ir para o lugar vazio, né? Quando não tiver mais quem ir. Falar com Tá, vamos avaliar essas duas possibilidades. Vamos primeiro avaliar do Reilan. Quando não tiver mais cargas disponíveis para fazer esse movimento, certo? Só que esse material é condutor. Quando a gente definiu que a condutividade é infinita, a gente definiu que a concentração de cargas é infinita. Na prática, é como se essa concentração de cargas fosse alta demais para que a gente considerasse ela um valor finito. Ela é muito, muito alta. Então, não acontece de a gente atingir uma condição em que a gente conseguiu retirar todas as cargas dali, criando o que a gente chamaria de região de depressão. Isso não acontece nesse material. Acontece no semicondutor. Foi interessante você falar isso. No material semicondutor acontece isso. Que a gente retirar todas as cargas e de repente não tem mais nada ali. Não é esse o caso. Aqui a gente está no material condutor, então existe uma oferta virtualmente ilimitada, praticamente ilimitada, de cargas. Então isso não acontece. Ana Paula falou alguma outra coisa, não foi? Quando tiver uma região neutra muito grande no meio. Não, também não. Esse é um pensamento semelhante ao de Reilan. Isso não acontece, né? A hipótese de Pedro é a mais correta. Porque quando o campo elétrico é igual a zero, se o campo elétrico é igual a zero, quem é a densidade de corrente? Pela lei de Ohm, a densidade de corrente é sigma E, não é isso? Sigma jamais será igual a zero. Sigma aqui é infinito. Então J vai ser igual a zero só quando o campo for igual a zero. Então, é no momento em que o campo elétrico dentro da estrutura se anula que eu deixo de ter corrente elétrica. Todos de acordo com isso? Sim. Beleza. De onde vem esse campo elétrico que provoca essa soma? Bem, se a gente está fazendo aqui uma distribuição, essa distribuição, pela lei de Coulomb, vai provocar um campo elétrico interno. Então, existirá aqui um campo elétrico interno, que com certeza não está nessa orientação, porque ele surge da carga positiva e vai para a carga negativa. Então, vai existir aqui, ó, campo elétrico interno. Eu vou chamar esse campo elétrico interno de EI. De onde veio EI? Ele é causado pela indução das cargas superficiais. Com S. E qual é o campo elétrico resultante no interior? No interior. Só um momentinho. Walter. O campo elétrico resultante no interior é igual ao campo elétrico externo mais o campo elétrico interno. E esse cara daqui tem que ser igual a zero num condutor. Por que ele é igual a zero sempre dentro de um condutor? Porque se ele for diferente de zero, as cargas continuam a se movimentar até que ele se torne zero. Então, no momento em que a gente ligou o campo elétrico, o que acontece? As cargas se movimentam para as pontas, até que o campo elétrico seja zero. Quando o campo elétrico é igual a zero, elas param de se movimentar. Se o campo elétrico não for igual a zero, elas continuam se movimentando até que seja zero. Portanto, no estado de regime permanente, no estado estável, aliás, a palavra nem é regime permanente, mas no estado estável, o campo elétrico tem que ser igual a zero. Diga lá, Walter.
Tipo, posso estar enganado, posso ter entendido errado alguma coisa, mas, tipo, pelo que eu entendi, o senhor tinha falado anteriormente que o campo elétrico, ele se, ele vai na direção que as cargas negativas que os elétrons eles se movimentam, seria isso? Por isso que o campo elétrico está apontando no sentido para a esquerda, que foi exatamente o sentido de movimentação dos elétrons? Não, veja, esse campo em amarelo aqui tá nessa direção, por quê? Imagina que a gente tem. Ventou aí no microfone. Imagina que a gente tem uma carga negativa e uma carga positiva. Imagina agora que essas cargas são fixas. Qual é o campo elétrico gerado aqui? O campo elétrico é tipo assim, né? Não é tipo isso o campo elétrico? Sim. E ele aponta da positiva para a negativa. Ah, tá, entendi. Ele diverge na positiva e converge na negativa. Sim, sim. Esse campo elétrico aqui, ó, ele está surgindo do positivo e indo para o negativo. Note que esse campo amarelo, ele não é o campo elétrico externo. Esse campo elétrico externo é em verde, ele foi gerado por alguma outra situação, esse campo está presente no espaço. Como resultado da presença desse campo, as cargas se movimentam. Só que as cargas se movimentaram, isso gerou um desbalanço na distribuição de cargas dentro desse material. Aí isso faz gerar um campo elétrico. Saquei. É Um meio que, outro campo elétrico. E é aí meio que é essa... formado uma DDP dentro do objeto, né? Tipo, uma diferença de Não, potencial. não. Diferença de potencial, não. Não. Diferença de cargas, não diferença de potencial. Tá. Tá? Surgiu uma diferença de carga. Né? Diferença de potencial, não, jamais. Tá Inclusive, essa é a próxima dedução aqui. Isso implica que a diferença de potencial dentro do condutor é zero. Né? É necessariamente igual a zero nessa situação. Só para ilustrar, e eu já te chamo, Relan, esse campo elétrico externo, ele ainda vai existir aqui dentro, tá? Esse campo verde, ele ainda vai existir. Só que o campo total é zero. Por isso que a gente fala, e esse vai ser o nosso primeiro corolário, o campo elétrico no interior de um condutor aí aqui eu vou colocar um condutor perfeito, é sempre nulo. Zero. Dentro, ele é sempre nulo. Pode falar, Reilan. Não, basicamente só tirou minha dúvida era em relação a esse campo amarelo, porque eu fiquei em dúvida de onde foi que ele apareceu. No caso, ele veio porque ok. colocou umas cargas, tipo, ficou uma para cá, negativa para cá, positiva para cá, aí criou um campo elétrico dentro do meio material, né? Exato. E ele aponta da carga Então, essa é a positiva minha para a dúvida, carga como negativa, estava porque é assim que o universo funciona. Né? A gente definiu o campo elétrico como surgindo, divergindo a partir da carga positiva e convergindo na carga negativa. Ok. Existem alguns outros resultados, tá? O primeiro resultado é o seguinte: vamos avaliar quem é a densidade no interior do condutor. Dentro do condutor, não na superfície, tá? Na superfície nós temos uma densidade de cargas aqui, ρS, certo? Mas vamos avaliar quem é essa densidade dentro do condutor. Então, dentro do condutor, quem é que eu tenho? ρV sobre ε0. Aliás, ε0 não, né? Sobre ε, que é o ε do meu material aqui. Vai ser igual a quem? Vai ser igual ao divergente de E. Certo? Essa é a lei de Gauss. Então, o divergente de E vai ser igual a divergente de campo elétrico E mais o campo elétrico interno. Eu vou botar aqui ER, né? O campo elétrico resultante. Foi assim que eu chamei? Beleza. A gente acabou de ver que esse campo é igual a zero. Então, portanto, se o campo é zero, o divergente dele também é igual a zero. O que implica que ρV é igual a zero. Ou seja, não existe
desbalanço de cargas dentro de um condutor. Não é que não existem elétrons. Existem muitos elétrons. Infinitos elétrons, no caso ideal. Mas não existe desbalanço de carga no interior de um elemento condutor, de um metal. Ou seja, toda a carga está literalmente na superfície. Existirá um ρS, existirá uma função de carga superficial ρS diferente de zero. Mas, dentro do material, ρV é igual a zero. Todo mundo concorda com isso? Você me explica direito nessa parte aí, porque eu não entendi não. Ok, vamos lá. Lei de Gauss, certo? Quem é a lei de Gauss? A lei de Gauss é que o divergente do vetor densidade de fluxo elétrico é igual a ρV. Eu posso substituir isso aqui por εr, né? O epsilon não depende do espaço, então eu vou tirar ele daqui e vou colocar ele para baixo. Então, meu ρV, posso dizer que é epsilon vezes divergente de E. Só que a gente viu anteriormente que o campo elétrico no interior de um condutor perfeito é sempre nulo. Com isso aqui você concorda, né? Sim. Beleza. Então, o divergente de um campo nulo ou o divergente de um campo constante é sempre igual a zero. Portanto, esse valor aqui, ó, é igual a zero. Isso significa que não existe carga desbalanceada dentro do meu condutor. Todos os elétrons no interior do condutor estão eletricamente neutralizados por um núcleo próximo deles. Eu só tenho desbalanço de carga nas extremidades do condutor, na superfície do condutor. Então, eu só tenho elétrons livres concentrados e lacunas concentradas na superfície externa do condutor. Dentro do condutor, no volume, eu não tenho nenhuma carga. Beleza? Mais ou menos. Eu caí? Caiu não, professor. Caí Não, não? Por mim professor. tá tranquilo, consegui entender. Não, mas aí é porque o colega tava com uma dúvida e aí ele deve ter caído. Ah, é. Ele falou que minha internet está caindo. Mas conseguiu ver mais ou menos aí, Renan? É. Beleza, pronto. Chegou aí a confirmação. Então é isso. A gente não tem em um condutor elétrico perfeito, não existe densidade de cargas volumétricas no interior. A gente só tem densidade de corrente superficial na parte exterior do condutor. E a gente tem como determinar qual é essa corrente superficial no exterior. Nós vamos fazer isso, mas ela é mais para frente desse capítulo, tá? E a gente tem outras coisas para deduzir antes disso. Então, beleza. Então, no interior, o segundo corolário... Ah, deixa eu botar em verde, vai. Já estou botando em verde aqui. O segundo corolário é: no interior de um condutor elétrico perfeito, ρV é igual a zero. Ok. Agora vamos avaliar a diferença de potencial.
como nosso amigo aí, Walter, falou. Como nós vimos anteriormente, o gradiente do potencial é igual a menos o campo elétrico. Ou o campo elétrico é menos o gradiente do potencial, né? Como o campo elétrico é zero, o gradiente do potencial é zero. O que quer dizer que o gradiente de qualquer coisa é igual a zero? O gradiente é zero. Sim. O que a gente quer dizer quando a gente fala o gradiente de um campo escalar é zero? Rapaz, professor, acho que tá no ponto de máximo, alguma coisa assim, Não. de mínimo. Que as derivadas em todo ponto é zero. Exato. As derivadas geométricas são iguais a zero, certo? E aí, tá, ponto de máximo, ponto de mínimo, eu acho que você pensou nisso. A derivada é igual a zero, então ponto de máximo, mínimo. Não. A conclusão é que V é constante. É só essa a conclusão. Não necessariamente esse é o ponto máximo ou mínimo de tensão dentro de um espaço, certo? Porque a gente não está... como é que eu posso dizer? A gente não está avaliando V como uma função do espaço inteiro. A gente só está avaliando V como dentro de uma região local. Então a única coisa que a gente pode concluir é que V é constante dentro do material. Então daí a gente tem o nosso terceiro corolário. Todo metal, aliás, condutor, né? É equipotencial. Para a eletrostática, tá? Então, todo condutor elétrico é equipotencial para a eletrostática. Uma vez que o gradiente do potencial é igual a zero. Perfeito? O professor CEP aqui é o que mesmo? Eu sei que não é número de rua, não. É condutor elétrico perfeito. Ah, perfeito. É, exatamente. Aí, deixa eu botar aqui. Código de endereço postal. CEP, condutor. Não sei para que eu faço essas notas assim se eu depois não coloco em lugar nenhum. Porque tem as notas de aula digitalizadas certinha, bonitinha, né? Então vocês podem usar isso. Que tá lá O no professor cigarro, chega inclusive a agora. salvar essas notas? Eu salvo tudo. Tá tudo salvo isso aqui. Entendi. Só que, como no caso do eletromagnetismo 1, a gente tem lá todas as notas disponibilizadas para vocês, né? Então, já tem tudo isso. Beleza, então, tá aqui. Condutor elétrico perfeito tem essas propriedades. Então, vamos dar uma revisada aqui nas propriedades do condutor elétrico perfeito frente a um campo elétrico. Primeira propriedade. As cargas que estão abundantes no interior, elas vão para a ponta, vão para as extremidades, para as superfícies, e isso causa a anulação do campo elétrico no interior. A minha região interior, ela torna-se desprovida de desbalanço de cargas. Ou seja, no interior desse material, eu não tenho nem concentração de elétrons livres e nem concentração de lacunas. Todas as cargas no interior estão neutralizadas. Ou seja, é a mesma concentração de elétrons e lacunas, todos combinados. Mas na extremidade, eu tenho uma concentração de cargas que é diferente de zero.
Então eu vou ter, por conta disso, uma densidade superficial, né, do lado de fora. Aqui. O que mais? A minha quantidade de cargas no interior é zero? Sim. E a minha superfície é equipotencial. O que isso significa? Isso significa que a diferença de potencial de qualquer ponto aqui do meu metal é sempre igual a zero. Tá? Isso para condições eletrostáticas. Em condições eletrodinâmicas, a gente pode ter, sim, uma onda propagando no metal. Certo? E aí, Como é, obviamente, professor? na condição elerodinâmica, eu posso ter uma onda propagando. No metal. Não dentro do metal, né? Mas na estrutura como um todo. Porque para a Sim. estrutura de linha de transmissão eu tenho que ter metais, eu tenho que ter condutores. Certo? Então, por exemplo, um cabo coaxial, Uhum. ele carrega uma onda, e por carregar uma onda, vai haver tensão e corrente elétrica fluindo nos condutores. Então, isso fere a minha suposição eletrostática. Essa corrente aqui, ela nunca deixa de correr. Como essa corrente nunca deixa de correr, essa minha concentração desbalanceada nunca chega a zero de fato. E isso gera uma diferença de potencial nos condutores. Ô, professor, eu fiquei Mas maluco isso tem a agora. ver com linha de transmissão. Eu fiquei Como assim? maluco agora. Tipo, a condição de circulação de corrente contínua nesse caso aí, de um material metálico, é um campo elétrico externo a ele, né? É, Aí ele conduz, beleza. Aí no caso do. E é contínuo. Aí no caso dessa linha de transmissão, o campo é variante. E aí o certo. senhor falou que tem uma onda dentro dele. Tem uma onda, assim. Nossa, louco. Não, mas vai ficar claro lá em Mag 2. Fica tranquilo. Por hora. Essa disciplina parece um spoiler de Mag 2, né? Ô, Essa professor, outro disciplina detalhe. Tipo assim, lá na eletrônica de potência, a gente vê um efeito bem maluco que eu fico viajando. É um Certo. chamado efeito pelicular. certo. Aí, tipo, como é que ele funcionaria no material metálico? É porque, assim, esse efeito é o seguinte, se você tem um campo elétrico com a frequência F, quanto maior a frequência, menos as cargas ficam no interior dele. Sim, Aí, é exatamente a mesma coisa. O efeito pelicular é exatamente igual. Não tem diferença nenhuma. tudo bem. Não, mas peraí, eu não entendi. Você queria que eu explicasse o efeito Como pelicular? é É que isso? funciona esse negócio? Ah, não, calma. Mag 2 a gente se vê. Beleza. Lá a gente vê exatamente o que é comprimento pelicular e define comprimento pelicular e que efeito é esse. Tá? Entendi. Por hora, vamos focar na eletrostática, senão a gente entra numa viagem muito grande. E para a gente chegar lá tem que definir muita coisa. Tem um Entendi. caminho grande. Né? Tá? Perfeito. Mas não se preocupe não, a gente vai revisar isso, só que não agora, nesse momento. Certo? Certo. Bem, gente, então é isso. Eu vou ficando por aqui. O que nós vamos fazer amanhã? Amanhã nós vamos resolver exercícios sobre esses temas. Certo? Então é isso que nós vamos fazer amanhã. Eu vou colocar... Acho que eu vou colocar amanhã para vocês o questionário devolutivo, certo? E aí a gente põe uma data, segunda ou terça da semana que vem, a gente vê como a gente faz, é tranquilo, certo? E aí a gente continua, certo? Então, mais alguma dúvida sobre o assunto Mag 1? Não vale dúvida sobre o assunto Mag 2, hein, Pedro? Tô brincando. Tipo assim, Magnum é basicamente física 3, aí tipo a gente já viu esse negócio, aí acaba que as dúvidas ficam mais Eu sei. curiosas. Entendeu? É uma coisa meio complicada, porque de fato o Mag 1 repete muita coisa de Física 3, só que aqui é mais matematicamente Rigoroso, né? rigorosa. Eu vou colocar a aula hoje, Relan. Vou colocar ela hoje, tá? Vou colocar ela hoje. Beleza, pessoal. Então, é isso. Agradeço mais uma vez a presença de vocês e até amanhã. Perfeito, professor. Forte abraço. Abraço.